Isso aí. Pastor Rodino fez uma pergunta aqui. Como lidar com uma criança que conversa o tempo todo com alguém? São aqueles que a gente chama amigos imaginários, né? Que na verdade não são amigos, né? Muito bom. Eu e pastor Dino tivemos juntos algumas experiências, né? De libertar cativos. Lembro de uma assim muito vividamente. Um dia a gente conta aqui como é que foi. Aliás, vou contar agora, antes de responder a pergunta. Uma pessoa nos procurou falando que tinha problema no casamento, que o marido estava adulterando, aí fui orar eu e ele, quem estava adulterando era ela, o demônio manifestou e denunciou, ela que está pecando, ela veio me dizer que era líder do ministério de oração da igreja, e interessante isso, interessante, foi muito interessante. O pastor Dino estava comigo, foi uma experiência interessante. A moça foi liberta, nós levamos ela ao arrependimento, foi uma história. Mas a pergunta aqui... As crianças que têm os amigos imaginários conversam, né? Então o que acontece? Criança que está conversando está ouvindo, tá bom, pastor? Ela não fica falando com o vento. Ela não fica falando com a imaginação dela. Ela está ouvindo alguma coisa. Então, primeira coisa, criança começa a falar sozinha. Tá vendo? Não, porque eu estou vendo um amigo. Ela tem a visão espiritual de vultos. Ela tem isso. Ela está ouvindo vozes. Pode ser que ela tenha sido consagrada, pode ser que ela tenha sofrido um abuso, que pode ser violência doméstica, pode ser abandono de pais, isso tudo é abuso. Pode ser consagração espiritual, um abuso espiritual, pode ser até uma violência sexual. Então, o ódio no coração dela, nesses casos, é uma porta, a rejeição é uma porta de entrada de demônio. Os demônios ficam falando com ela fica ouvindo e fica respondendo. Esse é um caso. Pode ser um caso clínico. Tem pessoas, gente, que a doença psiquiátrica é uma doença como é dor de barriga, como é dor de cabeça, como é, sei lá, pedra no rim, é uma doença. E aí essa questão você vai ter que resolver com o médico. Eu faria o seguinte, viu uma pessoa para mim no gabinete, ela fala sozinha. Primeira coisa, de cara, mão na cabeça, unção com óleo, eu repreendo toda a voz estranha ao Espírito Santo ao ouvido dela. Normalmente, quando a pessoa ouve demônios, não tem jeito. Você colocou a mão, repreendeu e você deve insistir na repreensão, tá? Ah, pastor, orei ali, não deu nada. Vai dizendo, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, vai saindo, e você começa a perceber que, bota a mão na minha cabeça, amorzinho, assim como se fosse orar por mim. Você começa a ver, a pessoa começa a mexer com a cabeça assim, ó. Você tem que segurar. Tem que segurar. Ela quer fugir. Ela quer fugir. Ela pode se jogar no chão. E por quê? Porque ela quer tirar a tua mão da cabeça dela. Ela quer tirar a tua mão. Como você está dando uma voz de estar amarrada, de aprisionamento para aquele demônio, ele não consegue... Ele não consegue existir. Alguns ficam muito violentos. A gente tem que dar uma voz de comando. E geralmente, quando tem ódio, fica muito violento. Ódio geralmente fica muito violento. Então, pastor, primeira coisa, cala a voz. Em segundo lugar, repreende toda a contaminação espiritual que possa ter lançada por um abuso. Então, normalmente, eu chamo os pais e eu faço os pais pedirem perdão ao filho, tá bom? E se esse sintoma continuar, clínica, querido. Clínica. Agora, uma coisa que é importante também a gente saber, avaliar, mapear isso tudo, entender, as crianças, gente, quando eles são pequenos, vão crescendo, 4, 5 aninhos, vocês já viram eles brincando? Eles falam. Eles pegam um bonequinho, bate, finge, não é? Se é carrinho, se é bonequinha, eles fazem essa conversação. Eles estão descobrindo o mundo, eles estão trabalhando a comunicação. Viram desenho na televisão, vem o pai, tem um boneco a mãe, lá do Capitão América, sei lá de quem. Eles fazem isso. Fazem as histórias deles. Isso é normal. Isso é normal. O problema é quando isso se torna, aí você começa a identificar. É como se, na verdade, é como não só conversasse, como se perseguisse. A criança conversa no carro,
como se estivesse indo para a escola com ele. Então ele já não está mais com os 2 bonequinhos na mão, às vezes. Ele está com aquela conversação como se estivesse indo um amigo, com ele. Como se fosse um amigo imaginário. Indo com ele. Não é que está indo deitar segurando uma bonequinha, um ursinho, a mamãe e o papai vai lá e ora. Tem crianças, quantas crianças, gente, não dormem com brinquedo? Tá? Então é saber diferenciar. Não entra na pira também. Tudo tem que ser o que? Avaliado. Avaliado com rigor, com responsabilidade. Porque tem gente que acha que tudo é demônio. Não, gente. Avaliar se está normal, se não está. Pede um apoio, pede uma orientação pastoral. Como o pastor Lobo falou, você vai lá, põe a mão, repreende, tá tudo bem? Aí você começa a trabalhar com a criança. Isso talvez precise de uma ajuda de um terapeuta infantil, um psicólogo especializado para criança. Gente, tudo é equilíbrio. Equilíbrio.